Senhor nosso Deus e nosso Pai que estamos nos céus, damos-te graças, ó Deus, por nos encontrarmos na Tua casa num momento tão sublime como este, quando nós vemos, ó Deus, o Teu povo ofertando, Senhor, para que a Tua obra possa ir avante. Ó Deus, quando estudamos neste dia, é o Senhor que é o nosso bom pastor, aquele que dá vida pelas suas ovelhas, e ainda pôde dizer, ainda há muitas ovelhas que não estão neste aprisco, estão presas, ó Deus, em outros apriscos, e nós começamos a pensar, quão triste é uma ovelha estar num aprisco, onde há outros animais, e ela tão indefesa, Senhor, naquele lugar. Nós pensamos nesta hora, ó Deus, que é preciso de estas ovelhas ser tiradas daqueles apriscos, daquelas prisões, ó Deus. Eu não sei, ó Deus, se muitos estão presos nos secularismos e em muitas outras coisas, Senhor, e precisam ser libertas, ó Deus. São ovelhas que não podem continuar neste lugar. É um animal que não pode estar no meio de outros animais. Precisa de estar agregada, Senhor, no aprisco que só o Senhor Jesus, o bom pastor. Ó Deus, e nós que já participamos, ó Deus, pela Tua graça, estamos, Senhor, guardados neste rebanho, e podemos, Senhor, sentir que o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem nos conduz em todos os momentos da nossa vida, ó Deus. Por isso nós te agradecemos, pela Tua graça, pelo Teu amor, por termos sido, Senhor, trazidos para este aprisco, não obrigado, mas pelo Teu amor, ó Deus, que tocou aos nossos corações, as nossas vidas e as nossas mentes. E o Senhor não nos deixa faltar nada. Nós somos ovelhas que somos cuidadas por Ti, ó Deus. Por isso nós Te louvamos e Te suplicamos, ó Deus, que aqueles que ontem em muitos lugares, como ali na praça do skate, puderam ouvir a Tua mensagem, ó Deus, que possam, as Tuas ovelhas que ali estão, às vezes presas por muitas razões, possam voltar, possam procurar o abrigo que há no Teu Filho Jesus Cristo, neste bom pastor. Ó Deus, em muitos lugares onde foi pregado ontem o Teu Evangelho ali em Maracu, durante o dia os Teus servos ali caminhando, e nós também estivemos ali ontem à noite, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, que pode ir aonde nós não conseguimos chegar, que as nossas expressões, ó Deus, possa ser levada pelo Teu Santo Espírito aos corações daqueles que precisam da Tua graça, da Tua misericórdia. Possa abrir os olhos, ó Deus, se aqui nesta manhã ainda tem pessoas que estão presas, ovelhas que estão presas, ó Deus, em outro curral que não é o Teu Filho Jesus Cristo, pastor, que elas possam enxergar, que possam abraçar, ó Deus, a Tua graça, que o Teu amor possa, Senhor, atingi-las aos seus corações e que elas ouçam a Tua voz. Nós oramos, ó Deus, suplicando a Tua bênção com a Tua igreja, para que não venha ouvir a voz do mercenário, daquele que não é o pastor, que possam, Senhor, estar atenta à voz do Teu Filho Jesus Cristo. Nós oramos, ó Deus, entregamos as nossas vidas a Ti, ó Deus, com perdão dos nossos pecados. Oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Queridos, vamos ficar de pé. Esse próximo louvor é um hino de adoração a Deus. Nós entregamos aqui as nossas vidas, os nossos dízimos, porque entendemos que nascemos de novo, que devemos dar toda a glória e toda a honra ao nome dEle.
coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Antes de declararmos que Deus é santo, é muito importante nós colocarmos a nossa adoração diante de Deus, entregarmos a Ele o nosso louvor e a nossa adoração. Foi o suficiente para nós aprendermos essa canção. Abra os olhos do meu coração. Aquilo que o pastor falou aqui no início, para nós termos comunhão um com o outro. Mas primeiro temos que ter comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus. Então, vamos entoar esse louvor para que o nosso coração, os nossos olhos espirituais possam ser abertos, para que nós possamos declarar que só Ele é santo, que só Ele é digno, para que nós possamos ter comunhão um com o outro, além de ter comunhão com Deus. Que a comunhão com o nosso próximo seja o reflexo da nossa comunhão com Deus. Que Ele seja exaltado, o mais alto do trono, para que os nossos olhos possam estar abertos, para que nós possamos sentir a presença do nosso Deus. Vamos cantar novamente. Abra os olhos do meu coração, Senhor. Abra os olhos espirituais para que eu possa ouvir a Tua palavra. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto,
Santo, 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 quero te ver. Os irmãos podem se assentar. Antes de passar a palavra ao pregador, pastor Alberto Stassen, eu queria convocar os irmãos para uma reunião hoje às 17 horas. Todos os pastores, o irmão Wellington e a comissão de construção, a irmã Esther e diretores da Escola Bíblica Dominical, o irmão Clanir e todo o departamento de música, regente de coros, de conjuntos, grupo de louvor, toda a equipe de som, toda, sem exceção, transmissão pelo rádio, internet, culto aqui no santuário, a irmã Rosemary, a irmã Algeri na administração, a irmã Eva, e mais todos que quiserem comparecer, todos os irmãos têm livre acesso. Esse aqui eu preciso que estejam presentes, mas os demais que puderem e quiserem estar presentes às 17 horas, estou convocando para uma reunião tranquila, uma reunião de orientação, não fiquem preocupados, e é muito importante para a vida da igreja. Nós convidamos o pastor Alberto Stassen para pregar hoje pela manhã e à noite, porque o pastor Alberto tem se dedicado ao Ministério das Famílias. Sendo o mês de maio o mês das famílias, preguei no primeiro e no segundo domingo e convidei então o pastor Alberto para ser responsável pela mensagem do culto da manhã e do culto da noite, a quem com alegria nós transmitimos a palavra. Bom dia, meus irmãos. Agradeço ao pastor, com certeza, por essa oportunidade de falarmos sobre um tema que, para nós, para cada um de nós, é tão importante. As nossas famílias, e que, querendo ou não, como igreja, o que nós somos além de famílias? O que buscamos além de fortalecer as nossas famílias? E é muito bom quando nós podemos pensar um pouco no que isso representa. E, sobretudo, quando falamos de alguma coisa que é tão importante, é de valor fundamental nas nossas famílias e na igreja também. As palavras que o pastor falou inicialmente já nos lembram disso. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, falando em família. Quando pensamos em falar em família, nós estamos falando das nossas famílias, estamos falando da nossa igreja, estamos falando dos nossos amigos, dos nossos relacionamentos, de coisas que são de fato importantes para nós. O processo de uma construção de uma família saudável, por que não dizermos também de uma igreja saudável, começa com conversa, com diálogo franco, aberto, esclarecedor, muitas vezes revelador daquela intimidade que nós gostamos de preservar, daquelas coisas que são tão importantes para nós porque falam dos anseios da nossa alma. E como é difícil nós nos abrirmos. O lar, sobretudo, é aquele lugar onde nós costumamos dizer, né? A gente não consegue disfarçar. Eu posso chegar aqui no púlpito e me mostrar do jeito que eu acho que os irmãos devem me ver, ou podem me ver, ou até gostariam de me ver. Em casa não. Em casa eu tenho Evânia, eu tenho Yuri, eu tenho Brenda. Eles me veem quando eu acordo, me veem quando eu vou deitar, me veem o que eu falo no almoço. Aliás, almoço lá em casa, a Evânia costuma dizer que a comida dela faz mal. Porque todo dia na hora do nosso almoço, no mínimo, tem uma ou duas ou três piadas, e quase sempre o alvo das piadas sou eu. Ou porque eu entorno as coisas, ou porque eu derramo as coisas na camisa. Gravata, bem, isso é normal, sabe? Até quando eu vou comer fora, dizem que gravata foi inventada para poder limpar a boca, né? Gravata não era coisa, era uma espécie de avental mesmo. Claro que os franceses acabaram transformando isso nesse troço que a gente usa porque, sei lá, não tem explicação. Mas eu sou comum quando vou almoçar fora, ou eu meto a gravata no prato, ou então às vezes eu tiro o paletó, né, eu meto a camisa, para não ficar sem nada. E em casa no almoço não é diferente, a gente acaba brincando sobre isso.
Eu quase sempre sou motivo das piadas, das brincadeiras, e Ivânia acaba dizendo que a comida faz mal, né? Porque a gente passa um bom tempo só nessas coisas. Eu lembro que uma vez o Mateus foi almoçar lá em casa, né, Mateus? O Mateus quase não comeu, porque ele ficou dando gargalhadas da gente lá. Foi até engraçado, mas é um lugar que a gente não se esconde. A gente é o que é. E como é bom pensar, porque comunicação nada mais é do que isso. Quando eu sou capaz de deixar as pessoas me verem, não precisar ficar escolhendo palavras, porque eu sou o que sou, e a Bíblia fala que o coração expressa-se pela boca, não é? A boca fala do que o coração está cheio. Eu gostaria que nós pensássemos um pouco sobre isso nessa manhã. Vamos ler Juízes, capítulo 13, dos versículos 6 a 13. Vamos ler conforme está aqui na transparência. Vamos ficar todos de pé e vamos ler juntos esse trecho da palavra de Deus. Vamos ler a uma só voz. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, não beba vinho nem bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: és tu o que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as suas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu lhe ordenei. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Gostaria de convidar o pastor João para que nos dirija nesta palavra de oração. Obrigado, Pai amado, porque aqui estamos, ó Deus, na liderança do Santo Espírito, Deus. Nossos corações, ó Deus, estão ansiosos, ó Deus, de ouvir aquilo que Tu tens nos falar nesta manhã, que nós correspondamos, ó Deus, à expectativa da Tua voz, do Teu coração, dos desejos do Senhor para nossas vidas, Senhor. Abençoe o coração, ó Deus, a alma do Teu servo, pastor Alberto, ó Deus, que ele ministre a palavra segundo a Tua orientação, e que ele, cada dia, Deus, possa ser um homem qualificado pelo Senhor para administrar, ó Deus, mensagens, Senhor, vindo do Teu coração, para o fortalecimento das nossas famílias. Nós Te louvamos e oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Sabe quem era Manoá? Manoá foi o pai de Sansão. E essa passagem ela é muito, muito interessante, me chamou a atenção por algumas coisinhas muito particulares. A esposa de Manoá, o nome dela não é mencionado no texto, ela foi procurada pelo anjo do Senhor. Deus estava atendendo um anseio da família. Eles queriam um filho. Manoá era considerada estéril, não podia ter filhos. Deus procura a essa mulher e diz: olha, você terá um filho. Na sua alegria, no seu prazer, na sua satisfação, na sua empolgação, primeira pessoa que ela procura, seu marido, é claro. Foi conversar com seu marido, foi expressar para ele a alegria e ao mesmo tempo a inquietação, porque Deus havia dito: olha, ele não vai ser apenas um menino, ele é alguém separado para mim.
E duas coisas então me chamaram a atenção nesse texto, nesse momento inicial. Primeiro, Manoá não registra nenhuma palavra à sua mulher nesse texto. Os irmãos podem ler todo o capítulo 13 e em nenhum momento Manoá se dirige à sua mulher. É possível que seja por aquela questão cultural, não é mesmo? A gente sabe que naqueles tempos a mulher não era considerada. A mulher não era tida como alguém do mesmo nível que o homem. É possível que tenha sido isso. Falta de respeito? Talvez, quem sabe. Há outros textos em que as mulheres são consideradas e com as quais se conversa. Desconsideração? O que me chama a atenção é que era uma coisa tão importante. Eles estavam falando do filho deles. Deus estava cumprindo a promessa e a Bíblia não registra uma simples palavra de Manoá com a sua mulher. Nem para dizer, estou feliz. Talvez, quem sabe, para falar isso com um pouco mais de empolgação, que bênção! Não. Manoá não registra uma palavra com sua mulher. Vai falar com Deus, está certo. Está certo. Ele estava ansioso para conversar com Deus, mas só seguiu a sua mulher quando ela disse que o anjo novamente lhe havia aparecido e foram então encontrar-se com ele mais uma vez. Manoá fala com o anjo do Senhor, mas não fala com a sua mulher. Confesso que talvez na minha limitação e talvez até por não ter entendido o texto, a primeira pergunta que me veio é se nós podemos falar com Deus se não estamos falando direito com o nosso cônjuge. Seja lá por que razão for. Mas foi a primeira questão que me veio à mente. É como é que nós podemos realmente dizer, olha, eu estou bem com Deus. Eu estou bem na igreja, eu estou bem no trabalho, eu estou bem com os meus amigos, eu estou bem com os meus vizinhos, eu estou bem comigo mesmo. Se às vezes falta o diálogo. A prática do diálogo é fundamental no amadurecimento e melhoria do relacionamento familiar. E aliás, meus irmãos, quando eu estou falando aqui sobre isso, eu falo por experiência própria. Tenho tido a oportunidade nesses últimos anos de trabalhar realmente com as famílias, ou pelo menos com um bom grupo de famílias da igreja. Infelizmente não pude trabalhar com todos, mas quando me vejo aqui trabalhando, lembro-me das igrejas onde pastoreei, e lá o trabalho também era focado nas famílias, não porque o meu relacionamento familiar tenha sido perfeito ou seja perfeito. Na verdade, eu e o Evane sempre tivemos muitas dificuldades. Houve vezes com sinceridade que eu pensei que eu fosse me separar dela, muito mais por minha culpa do que dela. Houve muitas vezes que nós brigamos porque eu não sabia o que era TPM. As irmãs aqui afinal também não sabem, não é? Mas às vezes a Evane entrava em crise e eu queria responder, eu queria brigar, eu queria discutir. E quantas vezes nós brigamos, sério, por causa disso? Coisa simples, né? A gente fala isso hoje, quando eu falo daqui do púlpito, parece tão simples, né? Não é mesmo, Ingrid? Tão simples, não é? Mas seja TPM, ou seja tantas outras coisas, nós brigamos mesmo. Não existe, meus irmãos, família perfeita. Não existe casal que não discorde. Às vezes eu brinco sobre isso, mas é verdade. Eu não me aturaria se Evane fosse careca igual a mim. Não daria para olhar para ela e me ver. Não funcionaria. Não funciona. Felizmente ela é diferente, por isso sempre há divergências. E é quando nós pensamos nisso, meus irmãos, que nós precisamos refletir um pouco e considerarmos o que significa essa comunicação, o que ela é, o que ela não é, e como precisamos muitas vezes refletir um pouquinho mais sobre isso. E eu gostaria de nós percebemos agora que existem dois tipos de atitudes que matam a comunicação: o silêncio, que dizem que às vezes é melhor do que falar coisas erradas, mas nem sempre.
Quando o silêncio é uma maneira de mostrar desprezo, isso mata. Quando o silêncio é uma maneira de dizer que nós não consideramos a pessoa importante, isso mata. O silêncio é uma coisa tão terrível que em muitos lugares ele é usado como instrumento de tortura. Deixa-se o indivíduo numa cela isolada durante dias, semanas, meses, ao ponto que às vezes escutar o barulho de um rato roendo a parede ou mexendo em algumas coisas faz o indivíduo perceber que ainda é alguém. O silêncio pode ser, sim, a melhor maneira de respondermos a alguma coisa em determinados momentos. Mas ele pode matar. As certezas também. No relacionamento familiar não existem certezas. Assim como não existe um dia igual ao outro. Confie em mim. Eu sei do que estou falando. No final sou eu quem tenho que tomar as decisões mesmo. Você não está preparada para isso. Me respeite. Olha quem está falando. Quantas vezes nós usamos palavras dessa natureza que humilham, diminuem, menosprezam, desconsideram, reduzem o tamanho do outro e às vezes induzem as pessoas que falam isso a pensarem que são maiores do que elas realmente são. Não existem certezas na vida familiar. Não existem certezas no relacionamento de marido e mulher. Não existem certezas sequer no relacionamento entre pais e filhos e pais. Nós estamos aprendendo o tempo todo. Aliás, depois que inventaram a internet, a gente descobre que a gente é cada vez mais insignificante. Os nossos filhos já não procuram nem mais para perguntar o que é. O que é isso? Eles vão na internet e vêm para dizer para a gente o que é. Para nos corrigirem muitas vezes, e com razão. E quantas vezes nós achamos que nós é que temos razão? De que tipo de diálogo nós estamos falando? Provérbios 15:1 nos diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Vale lembrar que atritos e discordâncias são parte da vida familiar sempre. São sinais distintivos de caráter, de formação, de cultura, de valores. Tiago leva isso tão a sério que ele diz que a língua é um órgão tão pequenino, mas que pode incendiar uma verdadeira floresta. E quantas famílias vivem pegando fogo o tempo todo? Quantas famílias precisariam de alguém que pudesse servir como extintor de incêndio, pudesse trazer, quem sabe, palavras amenas para baixar a temperatura, porque eles já não conseguem mais se falar, porque cada vez que abrem a boca, são palavras rudes, duras. Palavras que doem. Provérbios capítulo 12, versículo 18, diz que há alguém cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. É uma figura forte essa, né? Fizeram uma montagenzinha dura, né? Mas às vezes as nossas palavras doem mais do que isso. Palavras às vezes doem muito mais do que fisicamente. Palavras que muitas vezes escondem o caráter, que nós muitas vezes até em público. Por isso eu comecei dizendo que é fácil às vezes estarmos aqui, falar palavras gentis, estar andando no corredor e cumprimentar todo mundo.
Mas no lar, às vezes, eu me esqueço disso. Não sou tão gentil, tão atencioso. Às vezes sou capaz de falar coisas que doem, que magoam muito o coração. Às vezes eu fico imaginando se nos nossos lares nós pudéssemos brincar desse BBB. Tivéssemos uma câmera que mostrasse o tempo todo o que nós fazemos, o que nós falamos, como falamos, se nós teríamos a mesma disposição de falarmos o que falamos. Claro que todos nós gostamos da intimidade, e não há nada mais precioso do que a intimidade do nosso lar. Não há nada mais seguro do que a intimidade e a segurança, o conforto, o aconchego do nosso lar. Mas mesmo isso jamais pode servir de desculpas para que usemos palavras, seja com a minha esposa, com o seu esposo, com os meus filhos, com os seus filhos, que firam. Talvez, quem sabe, pudéssemos avançar um pouquinho mais e perguntarmos de que tipo de diálogo estamos falando. A boca fala do que o coração está cheio. Como vai ficar o governo agora? A Dilma caiu, né? E agora? Como é que vai ser a coisa, hein? Você viu o que aconteceu? Eu encontrei com o fulano. Ah, tem uma que é melhor. Agora é o Flamengo que é freguês, né? Tá aí uns 3 ou 4 anos já que só faz perder, né, pastor? Não dá uma dentro. Não dá uma dentro. E a corrupção, hein? É histórica. É claro que esses assuntos fazem parte também dos nossos diálogos, fazem parte da vida em família, mas não podem se resumir a eles. Isso aí a gente conversa muitas vezes, até no ônibus, no metrô, quando estamos lanchando com os amigos. A vida em família pede mais do que isso. É claro que falarmos sobre essas amenidades também fazem parte desse relacionamento, mas é preciso saber usar. Às vezes é preciso aprendermos sobre coisas que nós não sabemos, para que tenhamos um relacionamento equilibrado. Ontem pela manhã, fazia uma palestra numa igreja e no meio da conversa levanta-se a dona Dulce, 40 anos de casada. E estamos falando alguma coisa sobre isso e ela falou: olha, eu nunca gostei de futebol, mas aprendi a conversar sobre futebol. Eu nunca gostei de me envolver com política, mas comecei a ler tudo o que eu encontrava sobre política. Sabe por quê? Porque o meu marido adora futebol e adora política. E eu sento no sofá da sala para conversar com ele sobre as coisas que ele gosta. Isso é algo interessante, porque às vezes nós achamos que o outro tem que se adequar a nós. O outro tem que se transformar naquilo que nós somos. Isso não acontece. A gente ouve muito falar isso, mas a gente não leva a sério essa história. Se eu quiser que o outro mude, eu mudo. Eu me transformo. Não há como eu esperar que os outros mudem por minha causa, muito menos no relacionamento matrimonial. E às vezes eu estou sempre esperando que o outro muda aquilo que ele gosta de fazer, que ele faça alguma alteração nos seus horários para se adequar a mim. A comunicação passa por termos realmente essa lembrança de que somos 2 ouvidos e uma boca. Tem que sobrar no mínimo um ouvido para ficarmos prestando atenção no que o outro está dizendo, se eu quiser manter o equilíbrio entre boca e ouvido. Prestar atenção. E por isso uma das coisas que a gente aprende é que uma comunicação saudável começa com palavras que acolhem. Como é difícil nós acolhermos o outro.
Eu quase sempre estou tão preocupado comigo mesmo que me abrir para o outro, mesmo minha esposa, o meu esposo, os meus filhos, é difícil. E palavras que acolhem muitas vezes começam não pelos sons, mas pelos gestos, pela postura de acolhimento. Eu lembro que teve diversas vezes, que Ivane me chamava muita atenção, até pelo meu jeito de agir na igreja. Você conhece aquele que está sempre assim: oi, tudo bem? Oh, legal. Oi, bom te ver. E eu fazia isso com muita frequência. E Ivane diversas vezes virava para mim e falava: presta atenção. Cumprimenta. E como é gostoso saber quem está falando com a gente quando fala, olha no olho. Quer ver uma pessoa difícil de falar? É aquela pessoa que quando chega para falar com você, ela está sempre assim, está sempre virando para o lado, porque não gosta do contato visual. Dizem que os olhos são espelho da alma, e é verdade. Nós às vezes conseguimos mentir com as palavras, não com os olhos. Há pessoas que expressam a sua tristeza porque abrem um belo sorriso, mas os seus olhos continuam tristes. Eu me pergunto se às vezes nós temos dificuldade de olhar no olho de uma pessoa porque nós não queremos acolher essa tristeza, porque naquela hora nós saberemos que precisamos oferecer a ela carinho, alento, acolhimento. No lar não é diferente. Para sentar. Senta frente a frente, olha nos olhos. Acolhe. Para o que está fazendo. É tão difícil assim? É tão importante assim? Mas vamos seguir, não é? A comunicação saudável também são palavras que edificam. Se não for edificar, não diga. E nós estamos falando aqui de elogios, de reconhecimento, de valorização dos aspectos positivos que o seu esposo, que a sua esposa, que os seus filhos têm. Eu gosto sempre de lembrar de uma experiência que eu tive com um pastor, amigo meu. E sabe quais foram as primeiras palavras que ele ensinou para o filho pequeno? Ele falava, o filho respondia: papai é amigo, eu sou inteligente, eu sou esperto. E às vezes a gente vê pais dizendo para os filhos: você não presta, você não aprende nada, você não presta atenção, você não sabe fazer nada. É isso que nós realmente acreditamos no nosso filho? Ou então aquela famosa frase, não é? Você é mal educado. Quem chama uma pessoa de mal educado está falando mal não é da criança, não, está falando mal dos pais, porque ele provavelmente foi educado pelos pais. O que nós ganhamos com palavras que só servem para destruir, para humilhar, para depreciar o outro? Que lucro, que benefício eu tenho mais ainda quando essas coisas acontecem dentro da minha casa, no meu círculo de intimidade, onde ninguém mais vê? Não há por que entrarmos nas citações de estatísticas que falam que a maioria desses meninos e meninas que estão prostituídos e drogados e presos e viciados são oriundos de lares assim. Lares onde eram, de maneira geral, desconsiderados. Usarmos palavras que edificam fazem bem à nossa alma, ao nosso coração, mas fazem um bem enorme ao outro. Eu posso louvar a Deus quando eu reconheço o bem que há na minha família, e a louvo por isso.
a dignifico por essa razão. Mas uma comunicação saudável também são palavras que curam. Vocês já prestaram atenção de como nós chegamos feridos, maltratados na igreja? A igreja, na verdade, é um grande hospital, onde deveríamos realmente estar mais propensos a sermos médicos e enfermeiros do que juízes e doutores. Mas o lar não é diferente. Muitas vezes o esposo, a esposa chegam com as suas dificuldades de relacionamento com os pais, com as suas mágoas, com os seus traumas, com as suas feridas da alma e do coração, e levam isso para o relacionamento. E agem de acordo com aquilo que elas aprenderam a vida inteira a fazerem. Respondem como reflexo de tudo aquilo que elas receberam a vida inteira. Precisam de palavras que curam. Às vezes precisamos dizer: não, eu estou junto com você. Eu sei que é difícil, mas eu estou ao seu lado. Você é capaz. Nós vamos superar isso. Lares saudáveis não se fazem sem esforço. Lares saudáveis não se fazem sem dedicação, que presta atenção no estado de espírito do outro. E o remédio muitas vezes brotam dos nossos lábios. Mas uma comunicação saudável também são palavras que libertam. Muitas vezes dos erros e pecados passados que perseguem e tiram a paz de muitas famílias. Quantas vezes, por causa de situações acontecidas há 1, 5, 10, 20, 30 anos atrás, esses sentimentos continuam sendo remoídos e remexidos e ressentidos, e jamais encontraram a palavra perdão. Ah, como dói, como pesa andar com os grilhões dos erros passados. E se eu não sou capaz de perdoar a quem eu digo que amo, a quem eu digo que me importo, a quem eu vou fazer isso? Se eu não consigo tirar os grilhões das minhas costas, como eu serei capaz de tirar esses grilhões de quem quer que seja? Preciso no dia a dia do meu relacionamento aprender que se eu preciso ouvir, eu preciso expressar. Se eu preciso ser sério, como estamos sendo sérios nesse momento de reflexão, por vezes eu preciso também ter o bom humor de sorrir e de expressar a leveza da alma. Quem sabe chegar ao ponto de rir de mim mesmo, das minhas próprias idiosincrasias. Ah, como isso é difícil. Porque isso requer o perdão. Perdão que limpa a alma, limpa o coração, purifica a mente e me permite fazer do meu lar um lugar saudável. Não espere tudo ficar bem para começar. Às vezes nós achamos que as coisas precisam melhorar para que a gente possa então dar alguns passos a mais. Até porque a cura dos nossos relacionamentos, a cura da alma, acontece em doses homeopáticas, que são liberadas dia a dia. O apóstolo Paulo, quando pensou sobre isso, ele resumiu tudo nas seguintes palavras: tudo que for verdadeiro,
tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Quando nós pensamos, começamos a trazer essas coisas para nós, transformamos essas coisas em valores para nós, essas coisas começam a tomar conta do nosso coração. E quando elas começam a tomar conta do nosso coração, elas começam a fluir com mais facilidade. Se queremos falar do nosso relacionamento com Deus, da nossa experiência em intimidade com Deus, vamos voltar a analisar um pouquinho mais como estamos vivendo a intimidade daquelas pessoas com as quais nós convivemos a cada dia. Foi João quem disse que se eu digo que eu amo a Deus a quem eu não vejo, mas não sou capaz de expressar palavras de amor, palavras de respeito, de carinho, de consideração, de apreciação, de acolhimento, de restauração, de libertação, de cura para quem está do meu lado, eu sou apenas uma coisa e não sou aquilo que eu deveria estar sendo diante de Deus. Que Ele, pois, nos abençoe nessa manhã. Obrigado, pastor Alberto, pela mensagem clara que nos trouxe, que ela seja aplicada aos nossos corações. Peçamos a Deus que permita que nós vivamos segundo a sua palavra. Vamos ficar de pé e vamos orar. Logo após o pastor Alberto, o pastor João Santiago estarão à porta para receber os cumprimentos da congregação. Logo mais à noite, o pastor Alberto estará pregando mais uma vez. E vamos trazer visitantes, vamos orar para que Deus nos abençoe a todos. Oremos. E o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todo o seu povo espalhado pela face da terra. Particularmente, ó Deus, com essa congregação aqui reunida, e mais especialmente, ó Deus, com as famílias que ouviram a mensagem desta manhã, hoje e para todos sempre. Amém. Podemos assentar, aguardemos pastor Alberto, pastor João chegarem à porta para serem cumprimentados pela congregação.